E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César do canal Estudando Matemática e da página do Facebook Estudando Matemática Studying Math. No vídeo de hoje eu vou resolver uma questão do Exame Nacional de Acesso ao Profmat, na qual, conhecendo algumas informações a respeito da prova, eu preciso determinar quantas questões um candidato acertou. Mas antes de irmos para a resolução, deixe o seu like no vídeo para gerarmos mais engajamento para este canal. Então vamos à resolução. No enunciado nós temos, em um processo seletivo contendo 35 questões objetivas, para cada resposta correta ganha-se 3 pontos, e para cada resposta errada perde-se 2 pontos. Se um candidato respondeu a todas as questões e obteve um total de 50 pontos, quantas questões ele acertou? Então precisamos levar em consideração que há 35 questões objetivas e também que o candidato respondeu todas elas. E se nós pensarmos nas possibilidades de acertos e erros, nós sabemos que se eu somar a quantidade de acertos que o candidato teve com a quantidade de erros, eu teria o total de questões, uma vez que ele respondeu a todas. Então, vamos pensar assim, vamos chamar as questões que ele acertou de A e as questões que ele errou de E, porque uma vez que eu somar A mais E, eu terei o total de questões, ou seja, o total de questões que ele acertou mais o total de questões que ele errou será igual a 35. Além disso, temos que levar em consideração que para cada resposta correta ele ganha 3 pontos. Então, se eu quiser saber o total de pontos relativos às questões que ele acertou, basta eu multiplicar 3 pela quantidade de questões que ele acertou. Então, 3 vezes A, sendo A a quantidade de questões que ele acertou. No entanto, para cada resposta errada, ele perde exatamente 2 pontos. Então, do total de pontos que ele obteve pelos acertos, serão subtraídos os pontos que ele perdeu por conta de seus erros. Desse modo, nós podemos pensar assim: bom, se ele errou E questões, então ele vai perder 2 vezes E pontos. E quando nos referimos a perder, estamos falando de uma subtração em matemática. Portanto, teremos 3A menos 2 vezes o tanto de questões que ele errou. Por fim, sabemos que ele teve um total de 50 pontos. Portanto, ao multiplicar o número de acertos por 3 e subtrair a quantidade de erros multiplicado por 2, ele obteve 50 pontos. Dessa maneira, nós temos um sistema de duas equações, no qual nosso objetivo é determinar quantas questões ele acertou, ou seja, temos que determinar o valor de A. Para resolver um sistema desse tipo, existem algumas estratégias. Uma das estratégias que eu penso que é interessante é somar as duas equações de modo a eliminar uma das duas incógnitas. No entanto, se eu somar elas da maneira em que elas estão se apresentando agora, eu não elimino nenhuma das incógnitas. Vejamos, se eu somar A mais 3A, eu terei 4A, e E menos 2E, eu terei menos E. Mas eu posso modificar uma delas de modo que essa soma elimine uma das incógnitas. Vocês observam que na segunda equação eu tenho menos 2E e na primeira eu tenho E positivo, só que é apenas 1. Então, se eu multiplicar a primeira equação inteira por 2, eu vou obter a seguinte situação. Vejam, eu peguei a primeira equação toda e multipliquei ela inteira por 2, ou seja, eu vou ter A passou a ser 2A, E passou a ser 2E e 35 passou a ser 70. E agora eu repito a segunda equação aqui embaixo. Agora, observem que na primeira equação nós temos 2E e na segunda menos 2E. Então, se eu somar as duas equações, essa incógnita, que é referente a E, aos erros, ela vai desaparecer. E a única incógnita que ficará será a incógnita referente ao número de acertos, que é justamente o que o exercício está perguntando. Então vamos fazer essa soma. Eu tenho aqui 2A mais 3A é igual a 5A, mais 2E menos 2E, eu posso cancelar. Isso será igual a 70 mais 50, que é 120. Agora eu tenho 5 vezes um número que é igual a 120. Pela operação inversa, eu sei que A será igual a 120 dividido por 5. Então vejamos, eu considero aqui o 12 para dividir por 5, eu tenho 12 dividido por 5, eu sei que vai dar 2, porque 2 vezes 5 é 10, e 12 menos 10 é 2. Agora eu desço aqui o 0, 20 dividido por 5 é 4, pois 4 vezes 5 é justamente 20, e ao subtrair eu vou obter 0. Assim, eu concluo que A é igual a 24. Isso quer dizer que o número de acertos desse candidato na prova foi 24, que é a alternativa D. Se o exercício perguntasse quantas questões o candidato errou, bastaria que eu subtraísse a quantidade de acertos do total de questões, ou seja, eu teria 35 menos 24. Sabemos que seria igual a 11, pois 11 mais 24 é igual a 35. Ele acertou 24 questões, 24 vezes 3 é 72, e como ele errou 11, 11 vezes 2 é 22, e ao
realizar a operação 72 menos 22, eu vou obter justamente os 50 pontos que o candidato teve no final. Se você resolveu ou resolveria esse exercício de uma outra maneira, utilizando algum outro método para resolver sistemas de equações, ou se ainda tem dúvidas sobre algum ponto da resolução, escreva para mim nos comentários. Assim nós podemos aprender mais e juntos, compartilhando as nossas diferentes estratégias. E também se inscreva no meu canal. Assim você fica por dentro de mais desafios e suas resoluções. Muito obrigado pela atenção e até mais.